Tá tudo pronto aqui pra gente bater um papo muito importante para restabelecer relações, pra gente apaziguar os ânimos e começar 2019 com o pé direito, sem brigas e deixando aquelas histórias, as polêmicas de 2018, principalmente nas redes sociais, no passado. A gente está recebendo hoje a Sirlene Ferreira, que é psicóloga, e a gente vai falar como conseguir celebrar, como é que a gente vai celebrar a chegada de um ano, passar um Natal bacana, harmônico. Você teve tanta briga e tanta discussão, principalmente em rede social. Bem-vinda, Sirlene. Obrigada. Tudo bem, linda? Bem-vinda ao Revista, viu? Obrigada. Tá aí uma situação que muita gente está vivendo, né? Uma situação delicada. Vou fazer um Natal na minha casa. Como é que eu vou convidar aquela pessoa do grupo da família que saiu do grupo porque ficou pé da vida, ainda brigou comigo? Foi um ano pesado nesse sentido, né, Sirlene? A gente consegue não só perceber pelas pessoas próximas a gente, né? Mas muitas vezes essas discussões aconteceram na nossa própria família também, Sim. né? É verdade. Primeiro que a gente nunca soube de tantos familiares se falando tanto antes do WhatsApp. Uhum. As pessoas, elas se convidavam, né? Então vem tomar um café, vem em casa. E aí com esse aplicativo, essa conversa pode acontecer o tempo todo. E é interessante a gente fazer uma avaliação a respeito do papel da rede social na vida da gente, né? Porque eu lembro quando o Facebook começou, um tempo atrás, né? Uhum. Foi um dos primeiros, né? Teve o Orkut primeiro, depois veio o Face e tal. Mas com mais dinamismo era o Facebook, As pessoas né? falavam, nossa, que maravilha, a partir de agora a gente vai ficar mais perto das pessoas que a gente gosta. O advento do Facebook foi para aproximar as pessoas. Sim. Aí veio o WhatsApp, aproximou mais ainda. E parece que quanto mais perto, mais atrito. Também, agora né? fica mais distante. É. Que loucura, né? A gente imaginar que tá tendo um efeito inverso. Quer dizer, que conclusão que a gente pode chegar sobre isso? Então, acho que tem esse aspecto positivo, né? Que as pessoas têm mais possibilidades de conversar uma com as outras, mas que precisa ter alguns combinados, né? Acho que igual a gente faz com criança. Uhum. Então, aqui nesse grupo a gente vai evitar falar de determinados assuntos, assim, porque se o grupo é para confraternizar, se o grupo é para se aproximar, é interessante que se faça combinados, né? Então vamos evitar aqui de falar de assuntos polêmicos, por exemplo, e quem está criando o grupo, por exemplo, pode até citar as regras desse grupo, né? Porque eu acho que a falta de limite é que fez com que muita gente de verdade, rompesse, né? Os desvínculos aconteceram em 2018. Mesmo porque eu acho que é importante a gente ter um aprendizado de tudo que aconteceu para evitar, né? Você vai até dar um passo a passo daqui a pouquinho sobre como é que a gente pode tentar fazer com que a situação fique mais tranquila, mas também que a gente aprenda o seguinte, principalmente no campo político, não sei se vocês sentiram isso, mas vocês fazem parte de um grupo de WhatsApp. Aí você não concorda com a maioria do pensamento daquelas pessoas. E as pessoas que estão na maioria se sentem fortalecidas para falar sobre aquela ideia, porque a maioria está falando. Quem não quer falar, fica quieto. Sim. Ou sai do grupo. Ou briga. Sim. Tem algumas opções, né? Só que a cabeça daquela pessoa não vai mudar por causa daquilo que está sendo compartilhado ali. Do contrário, ela pode reforçar a ideia dela de que aquelas pessoas estão todas erradas. Então, eu acho que é o tipo de coisa tão improdutiva de se fazer, além de tudo, né? Eu penso assim, que tem um lado positivo disso, que a gente está aprendendo a discutir política. Claro. Sim, Que isso pra gente é novidade. É verdade. Né? A gente vinha de eu me lembro que tinha uma frase assim, política, futebol e religião não se discute. Não se discute. Por que não? Mas a gente brigava menos também. Pois mas é um aprendizado. A gente precisa aprender a discutir tudo isso, né? E a discussão é entender que o seu ponto de vista é apenas um ponto de vista. Não é uma verdade única. É verdade. Né? Inclusive, é importante dizer isso. Olha, no meu ponto de vista, assim que funciona. E aceitar que o outro pense diferente. O aceitar não é o mesmo que concordar. Né? A gente pode não aceitar, por exemplo, que a gente pode não concordar, por exemplo, com uma série de coisas, mas é preciso aceitar. Essas coisas existem. Mesmo porque as pessoas fazem escolhas de acordo com o que elas têm de bagagem, né? Por isso que elas vão escolher determinado grupo, ou determinado político, ou enfim, ou determinada religião. Sim. E você não tem o direito de questionar isso, né? Ou de querer ir contra. Então. E só aceitar. Como é que a gente pode fazer, então, para tentar praticar empatia com mais frequência? Vamos lá. Eu briguei com aquele tio que só falou daquilo o tempo todo. Como é que eu posso tentar me colocar no lugar dele e tentar fazer até que ele faça o exercício contrário de se colocar no meu lugar para que a coisa fique mais tranquila?
tranquilo. Você sabe que eu pensei bastante, né, sobre o assunto que a gente ia tratar hoje aqui. E eu estava olhando o meu WhatsApp, né? E eu faço parte de um único grupo. Mesmo? Mesmo. Mas você saiu de outros ou você não comprou em outros? Porque não faz sentido eu fazer parte de uma série de outros grupos que eu não vou poder dar atenção. Eu preciso dar atenção para os meus pacientes, eu tenho os meus trabalhos. Então, assim, quando me colocam, eu logo digo, gente, obrigada por ter me convidado, mas eu não vou ter tempo de responder todas as coisas, podem me chamar a hora que achar importante, mas assim, e também não é feio dizer que não vai participar, porque não é todo mundo que tem essa disposição, porque inclusive a gente pode rechaçar e dizer assim, você viu? A Maria não se posiciona, porque não sei se você sabe, tem subgrupos. Tem um grupo que você... Pode ser, é verdade, não tinha pensado nisso. Né? Existe o grupo que nós te incluímos, mas existe um aqui, ó. Exato. Que é da diretoria. Paralelo, né? Você viu? Faz 5 dias que ela não fala nada, né? Então, assim, e por que não ter clareza nisso e dizer, gente, eu não posso, né? Não quero, para mim fica complicado, eu tenho outras coisas também que eu preciso fazer, eu trabalho... Quando as pessoas querem criticar, elas criticam qualquer coisa. Aí você viu que a fulana não quer ficar no grupo porque ela se acha muito ocupada. Pode ter de tudo, né, gente? Exato. As pessoas quando querem falar, falam mesmo. De crítica, né? Mas eu tô curioso, assim, entender também como que seria uma maneira interessante da gente se reaproximar dessas pessoas de quem a gente acabou se afastando nesse período por divergência de opinião. Então, a gente fala tanto sobre divergências, sobre diversidades, sobre aceitar as diferenças, né? E é interessante porque parece que é apenas uma fala. E praticar isso. Porque, assim, vamos incluir as pessoas. O que é inclusão? O que é diferença? A diferença não está apenas no aspecto físico, ou numa questão de gênero, ou de etnia. Também está no pensar. Nós pensamos diferente. E qual é o problema? E por que eu não posso aprender a conviver com quem pensa diferente? Por que todo mundo precisa pensar igual? Não faz sentido, né? Senão todo mundo funcionaria da mesma maneira. Mas, por exemplo, assim, nesse período político, né? Que a gente se desentendeu com muitas pessoas. Eu falo por conta própria, viu, gente? Assuma aqui a carapuça. Tiveram alguns também no seu... Tiveram. Na verdade, assim, eu só que nem a psicóloga estava comentando. Eu não participo de muitos grupos de WhatsApp. Primeiro pelo fato de que não dou conta de ficar acompanhando as mensagens. Eu tenho um grupo dos meus amigos da faculdade, por exemplo, que eu tô nele. Gente, a gente se ama de paixão, mas, por exemplo, nesse fim de semana eu perdi um evento porque eu não tive como ler as 200 mensagens que eles mandaram numa tarde. E falaram, Gabriel, por que você não veio almoçar com a gente? Eu falei, gente, nem sabia desse almoço, né? Então, assim, eu evito participar de grupos, mas houve sim discussões, né? Eu acho que o WhatsApp, por mais que ele facilite o contato entre as pessoas, ele também priva a gente de uma coisa que o trato pessoal deixa muito evidente, que é a entonação da nossa fala. Então, de repente, quando eu vou colocar uma ideia, que eu vou falar alguma coisa que para mim é importante, que eu gosto, que eu acho que vai servir para a pessoa com quem eu estou conversando, infelizmente essas mensagens, elas não permitem que eu coloque o meu tom de voz, a minha expressão corporal. Por isso que eu defendo o áudio. O Exato. advento do áudio no Exato. WhatsApp foi maravilhoso. Então, muitas vezes você não sabe como a pessoa está ali pegando o celular, em que situação, em que momento, pessoal, ela está lendo aquela mensagem, de que maneira ela está recebendo aquilo, né? Então, de repente, te entende como um tom agressivo, impositivo e tudo mais. E eu acho que não somente as questões ideológicas foram um atravessador aí nas relações, como também esse fator do não presencial, a comunicação não presencial. Porque às vezes a gente recebe a mensagem, lê da maneira como quer, interpreta como quer, depende do nosso humor, e muitas vezes as brigas, as tretas todas são armadas por conta dessa interpretação, porque você não está pegando a entonação da pessoa, né? Então, queria que você desse algumas dicas pro pessoal de casa, assim, de como dar uma aliviada nessa tensão agora que já foi instaurada. Na verdade, foi uma eleição também, né? Porque isso aconteceu nessa época, né? Que foram abordados assuntos que nós nunca tivemos tantas oportunidades para falar, né? Então, aborto, gênero, uma série de coisas. Acho que todo mundo tinha um pouco de desejo de poder se expressar a respeito disso, né? E também, se a gente parar para pensar, foi uma eleição que se deu por essa via. Sim, Foi por essa via.
não é? E talvez a gente também não tivesse preparado para falar sobre tudo isso. A gente também precisa aprender a falar. Você disse que você deixou escapar uma, né? Sim, Então, eu também deixei escapar um no Facebook. Ah, entendi. E foi eu via que tinha alguns comentários muito chocosos a respeito do aborto, né? Que é um tema tão delicado, é uma coisa tão complexa, né? Que a gente precisa tanto revisitar várias coisas para poder falar a respeito. E eu me lembro de vários comentários feitos por homens. E aí eu acabei postando, né? Escrevi assim, ver um homem falar sobre o aborto é como ver uma mulher reclamando sobre o exame da próstata. Perdi várias pessoas. Nossa, eu imagino. Porque pra mim é um assunto que não cabia, né? Fora do lugar de fala. Pois né? Mas acho que a retomada é entender que assim, foi daquele momento, né? As pessoas, elas continuam sendo importantes na vida da gente e elas pensam diferente. E qual é o problema? Vamos conviver com as diferenças. Alguém tem que levantar a bandeira branca em algum momento A também, Márcia né? está dizendo isso aqui, por exemplo. Eu acredito que sim, que seja apenas uma linda palavra, tal, inclusão. Fala por conhecimento próprio, né? Então, acho que, sei lá, de repente é o que a gente estava falando aqui, né? Tentar, empaticamente, tentar se colocar no lugar do outro para tentar entender a visão dela. Não necessariamente concordar com ela, mas entender e respeitar. Eu acho que o respeito que está faltando permear essas relações, não é isso? Eu também penso isso, respeito, os combinados, né? E às vezes até mesmo você saber, né? Olha, até qual é o meu limite? Às vezes eu digo, é melhor nem ler. Acho que é melhor a gente nem ler o que está escrito aqui, porque senão vai incomodar muito mesmo, né? E saber respeitar o seu limite. Talvez o outro não consiga respeitar o dele, mas se a gente der conta de respeitar o da gente, já está valendo, menos intrigas, né? Tá. Bom, então para começar, se a pessoa estiver assistindo agora e quiser reatar uma relação, tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro passo. E aceitar as diferenças, principalmente de ideias, né? E já sabendo onde é o ponto de divergência, né? De repente, até evitar Eu também tocar acho. no assunto, né? E levar o aprendizado para 2019 também, né? Pois Afinal de contas, fica. O aprendizado é o mais importante. Acho que a maior riqueza que a gente tira disso tudo é, de fato, o aprendizado e pensar muito antes de agir, né? Que o arrependimento vem e vem grande depois. Vem, e a pessoa faz falta, a gente sente saudades, né? Então é dizer, olha, eu agi por forte emoção. Naquele momento eu achava que aquele assunto era o que tinha de mais importante na minha vida. Agora eu descobri que não é tudo isso. Tá né? certo, então. Bom, gente, vamos fazer as pazes, que o ano está acabando, um outro está começando e a gente quer começar numa boa, perdoando mesmo, né? Deixa eu agradecer então a Sirlene Ferreira, que é psicóloga. Vou deixar aqui o site para você fazer contato, sirleneferreira.com.br, Sirlene com S, tá? sirleneferreira.com.br. Obrigada pela sua presença aqui. A gente vai voltar a conversar com toda certeza o ano que vem, não só sobre esse e outros assuntos. Obrigada pela presença. A vocês. Feliz Natal.